Alguém aí também está feliz como Levi? Amém. Sim ou não? Glória a Deus. Se você está feliz aí na sua casa, dá um grito aí agora. Glória a Deus por isso. Cara, hoje faltou bastante gente, mas cadê a equipe Manaim? Tá aí? Levanta a mão. Equipe Baru que está aqui? Hoje no final do culto nós vamos trazer a pontuação para vocês, mas eu vou te dar um spoiler aqui já, que a diferença só está em 50 pontos. 50 pontos. Agora quem está na frente, não vou falar, só no final, tá bom? Você que está aí na sua casa, você está ouvindo a minha voz agora nesse exato momento. E você que está aqui dentro, você está ouvindo a minha voz agora nesse exato momento, por causa da tecnologia, por causa desse microfone que está conectado com a mesa. Então, passa por essas caixas e você consegue me ouvir. Você que está aí na sua casa, ou seja, você está ouvindo por seu celular, pelo seu computador, pela televisão, está passando por essas caixas, está passando pela mesa, está passando pela nossa equipe que está lá no multimídia, está passando uma onda sonora e esse som está sendo transmitido para você. Talvez você está falando assim para mim, Duzinho, que viagem é essa? Que é isso que você está falando? Você está conversando com o pessoal da técnica? Estou falando com você. Você já parou para pensar que todos os dias há um som à sua volta? Todos os dias, a todo momento, há um barulho à sua volta. Há um som ao seu redor. Não sei se você já ouviu o barulho de uma explosão, mas o barulho de uma explosão, ela causa um impacto na sua vida. O barulho de um carro freando, você já ouviu o barulho de um carro freando? Mais ou menos. Aquilo chama a sua atenção, você olha e fala assim, o que está acontecendo? Você começa a olhar à sua volta procurando aquele som. Não é verdade? E eu quero falar um pouco com você a respeito disso. Os sons à sua volta, os barulhos à sua volta. Hoje o som que mais me chama a atenção é a voz da Jéssica. Ela fala assim para mim, fecha a porta do guarda-roupa, eu já te falei. Aí o som da voz dela já está ecoando sobre mim. Um despertador não me acorda, mas se ela gritar pedindo socorro, vai me acordar. Por quê? Porque eu estou acostumado com o som da sua voz. Você está acostumado, às vezes, com o som do seu despertador. E você até enjoa dele, você chega a trocar, porque você sente raiva daquele despertador, daquele toquinho do seu despertador. Alguém já passou por isso? Com raiva daquela música. Você teve que parar de ouvir ela, porque ela era o despertador que te acordava todos os dias, às 7, às 6 da manhã. E você falou assim, não quero mais escutar. Existem sons à nossa volta, e hoje eu quero falar com você a respeito desse som. O som tem um poder em nós, o som causa um poder na nossa vida. Em Romanos 10, 17, se você trouxe sua Bíblia, abra aí. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, vai falar assim: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé não é gerada porque você vê. A maioria das vezes você não vê. Mas a fé é a certeza das coisas que nós não vemos.
A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Você vai ouvir primeiro, para depois você crer. Esse é o som que você precisa ouvir. Em meio a tantos barulhos da sua vida, em meio a tantas coisas que acontecem no seu dia a dia, você consegue identificar a voz de Deus falando com você? Você consegue ouvir a voz de Deus falando com você todos os dias? Em meio a tanto barulho? Consegue ouvir? Você já parou para analisar a voz de Deus em meio a tantos barulhos? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé ela só é gerada em nossos corações se você ler a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, não vai ser gerado em você fé, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir Jesus falando com você, ouvir o que Deus tem a dizer ao seu respeito. A palavra de Deus é como uma batida. Eu não sei se vocês já chegaram a presenciar uma batida. Uma vez eu estava vindo do meu trabalho e tinha um cruzamento, e eu passei por esse cruzamento, e eu vi a mulher vindo na moto lá atrás, e ela vinha com a motinha dela, e eu passei de bicicleta, e de repente eu escutei um barulho, pô! E eu escutei o grito dela, ai! E sabe, eu olhei para trás, e na hora parecia aquelas cenas de filme, a mulher rodou assim no alto, sabe, e ela caiu no chão. A batida é como um impacto, sabe, a palavra de Deus é como uma batida. Quando você abre ela e começa a ler, Yasmin, aquilo traz um impacto em você. Aquilo traz uma sensação, sabe? Uau! A palavra de Deus, ela transforma você. A palavra de Deus, ela é como essa batida, porque ela mostra para você o estrago que você é. Mas ela mostra também como ela pode te corrigir. A palavra de Deus, quando ela entra nos nossos corações, causa alguma coisa. Talvez você fale assim para mim, Duzinho, ainda não causou nada. Então eu te digo, é porque você ainda não está lendo. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver o impacto que ela vai trazer dentro de você. Você já leu um versículo que você falou assim, uau, o que é isso, cara? Às vezes você já leu aquele versículo, aí você escuta um pregador falando sobre aquele versículo, e aquele cara desembola sobre aquele versículo, e você fala assim, como que eu não prestei atenção nisso? É porque você não parou para analisar o impacto que aquele versículo pode trazer na sua vida. Você consegue ouvir a voz de Deus em meio a tantos barulhos? Muitas das vezes nós damos importância à voz que não importa. Na maioria das vezes, nós damos importância à voz que realmente não importa, a voz que realmente nós não deveríamos estar ouvindo, mas nós damos mais importância àquela voz do que à voz de Jesus. Em Lucas capítulo 8, versículo 4, vai te contar uma história do que Jesus conta, uma parábola do semeador. A Bíblia te fala que Jesus começa a contar essa parábola e Jesus fala que uma semente foi jogada em um campo ruim e os pássaros passaram e pegaram essa semente, ela foi pisoteada por algumas pessoas, ela foi plantada em um lugar, mas cresceu espinhos e ela não crescia bem. Mas no final a Bíblia te fala que aquela semente caiu em terreno bom. Aquela semente caiu em uma terra boa. E aquela terra boa fez com que a semente crescesse.
forte e bonita. Às vezes a culpa não é do semeador, a culpa não é da semente, muitas das vezes a culpa é nossa. Deus é o semeador, Ele lança a sua semente sobre nós, mas às vezes nós não estamos prontos para receber a sua semente, para receber aquilo que Ele está colocando sobre nós, sobre nossas vidas. Você já parou para imaginar que Jesus, Jesus ele é muito louco. Muito louco no sentido que eu digo para você é que Ele é incrível. Se Jesus ele não morrer, Jesus, eu imagino que Jesus falou assim, cara, vai valer a pena, Pai, morrer por eles. Vai valer a pena morrer pelo Ultra. Vai valer a pena morrer por Sertãozinho. Vai valer a pena morrer. Porque eu sei que quando eles abrirem a Bíblia, eles vão ver o impacto que eu causei. E algo vai ser gerado. Algo vai acontecer. Mas na maioria das vezes, Jesus está falando conosco todos os dias, toda hora. Mas a nossa terra, o nosso coração, não está pronto. E quando essa semente é lançada sobre nossa vida, ela não dá fruto. Ela não cresce. Ela não floresce. E não adianta você se perguntar por quê? Por que Deus? É porque a terra ainda não está pronta. Às vezes a culpa é daquele que recebe a semente. A palavra de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Jesus é perfeito. A semente é perfeita. Muitas das vezes o problema é em nosso coração. A Bíblia não precisa mudar. Jesus não precisa mudar. Deus não precisa mudar. Nós que precisamos mudar. Deus é perfeito. Jesus é perfeito. A semente é perfeita. O que falta? A terra boa. Somos nós que somos pecadores. Somos nós que não preparamos a terra. A palavra de Deus não precisa mudar. Nós não precisamos mudar a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que precisa mudar eu e você. É a palavra de Deus que vai mudar eu e você. A semente é boa. Você está sendo um bom receptor da palavra de Deus na sua vida? Você tem sido um bom receptor daquilo que Deus tem falado para você e através de você? Deus ele é perfeito, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é perfeito. O que precisa ser mudado somos nós. Para que receba essa semente e que essa semente comece a dar fruto. Duzinho, então, quais vozes eu preciso começar a ouvir? A primeira, você tem que dar ouvido à voz da convicção. A voz da convicção, a voz da certeza, a voz que você vai lembrar que você já teve uma experiência com Deus. Essa é a voz que você precisa ouvir. A voz daquele momento que você sabe que você teve uma experiência com Deus. Que você vai lembrar que Deus já fez algo na sua vida, que Deus já fez algo na sua família, que Deus já agiu em você. A voz a experiência que você já teve, o prazer de ver Jesus agindo na pessoa do seu lado. É essa voz, é essa convicção que você precisa ter. Você sabe que Deus é real, que Deus faz. Você já viu Deus fazer uma vez e Ele vai fazer de novo. É essa voz que você tem que dar ouvido.
É para essa voz que você tem que parar e falar assim: uau, fala comigo, fala comigo. Eu sei que é você, Deus. Em Números capítulo 13, versículo 27, te conta uma história que Moisés, ele envia 12 espias. Ele envia 12 espias. O que esses caras foram ver? A terra prometida. Os 12 foram. Mas quando eles voltaram, os 12 trouxeram o mesmo relatório. Uau, Moisés, a terra é boa. Ela mana leite e mel. Moisés, uau, que terra bonita. Árvore para todo lado. Fruta para todo lado. Só que 10 deu um relatório para Moisés que: Moisés, só tem um problema. Lá tem gigante, cara. Nós não vamos conseguir entrar lá dentro, não. Moisés, os caras são fortes. Nós não vamos conseguir entrar lá dentro. De 12, só 2, Josué e Caleb, falou assim para Moisés: Moisés, a terra é boa, mana leite e mel. E nós vamos ganhar ela, porque Deus vai nos dar essa terra. Nós vamos entrar lá dentro e vamos catar esses gigantes. De 12, 10 espalhou notícia para todo mundo: tem gigante lá dentro. Mas só 2 falou assim: Moisés, que terra é essa? Que terra incrível é essa? Sabe, os 10 começaram a espalhar para todo mundo que tinha gigante lá, que a terra não ia dar para eles entrar lá dentro. Mas se você ler esse texto, você vai ver que Caleb, ele fala assim: cala todo mundo, a terra é boa, a terra é linda, e nós vamos entrar lá dentro. Esses 10 esqueceram do que Deus fez com eles, que Deus tirou eles da mão do faraó, que Deus guiou eles no Egito até a terra prometida. Esses 10 esqueceram completamente daquilo que Deus havia feito, do que aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Só 2 se lembraram do que Deus tinha feito. A incredulidade, querido, ela é uma arma, sabe, traz aquele sentimento de: nossa, eu não quero mais. Era isso que esses 10 caras estavam sentindo: medo, incredulidade. Quando eles viram um problema, eles falaram assim: não vai dar. Eles esqueceram de quem era Deus. A voz da convicção. Você quer ver as promessas do Senhor sendo realizadas na sua vida? Ouça a voz do Senhor. Você quer ver seus sonhos sendo realizados na sua vida? Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz daquilo que Deus tem a dizer a seu respeito. A maneira que você recebe a mensagem vai definir a sua experiência. A maneira que você recebe a palavra de Deus vai definir a sua experiência. Se você vem no ultra e tanto faz, tanto fez para a mensagem que está sendo gerada para você, essa vai gerar a sua experiência. Essa será a sua experiência. Uma experiência que toda vez que surgir um problema, você vai só ter medo. Que quando você precisar resolver um problema, você não tem coragem. Mas que toda mensagem que for lançada daqui de cima, daí para baixo, e você receber no seu coração, falando assim: Deus, uau, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Você vai ser como Josué e Caleb. Vocês vão ver e vão falar: esse é o nosso futuro. É isso. É isso que eu quero. Talvez você está falando assim para mim: Duzinho, o que eu estou vivendo hoje, não sei se é a vontade de Deus para mim. Será que você ouviu a voz de Deus ontem?
Porque se você ouviu a voz de Deus ontem, você está vivendo o que Ele quer hoje. Mas se você não ouviu a voz de Deus ontem, desculpa, mas eu não sei o que você está vivendo. Se você ouviu a voz de Deus ontem, hoje você está vivendo o que Ele quer para você. Mas se você não ouviu a voz de Deus ontem, eu não sei o que você vai viver, o que você está vivendo hoje. Se você deu ouvido à vontade do Senhor ontem, você pode ter certeza, hoje você vai experimentar da vontade de Deus no lugar certo, na hora certa. Se ontem você preferiu dar ouvido a outras vozes, não cobre do Senhor o lugar onde você está hoje. Não cobre de Deus. Se ontem você preferiu ouvir outras vozes, aí para outros lugares, e o Senhor falando para você, não vai aí, não cobre dele o lugar que você está hoje. Porque o lugar onde você está hoje é responsabilidade sua. Se você der ouvidos ao Senhor, aonde você está hoje, é responsabilidade dele. Ele te guiou até lá. Ele vai cuidar de você. Se você ouviu a voz de Deus ontem e ouviu o que Ele falou para você, fica tranquilo, querido. Pode dormir. Fica sossegado. Jesus dormiu no meio de uma tempestade. Os caras tudo desesperado. Você dorme enquanto a tempestade está aqui, Jesus. Vamos morrer. Ele estava ouvindo a voz do Pai. Se você ouviu a voz de Deus ontem, e Ele falou para você, vai por aqui, fica tranquilo. Pode ir. Não tenha medo. A segunda voz que você precisa ouvir é a voz da palavra. Lucas capítulo 5, versículo 4, vai te contar uma história que Jesus pede um barco emprestado. Vamos ler esse texto. Está lá em Lucas 5, 4. E está escrito assim: tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram um sinal aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. A voz da palavra. Jesus, ele entra nesse lugar e ele pede o barco de Pedro emprestado. Jesus sobe em cima do barco e começa a pregar. Pedro tinha acabado de vir de uma pesca fracassada, frustrante, tinham pegado nada. Aí chega Jesus, sobe no barco e fala assim para eles: Pedro, lança a rede de novo, mais fundo. Pedro, ele fala assim para Jesus: Jesus, nós acabamos de vir de lá, pegamos nada. Quem era Jesus? Jesus era filho de um carpinteiro. Ele era um carpinteiro. Quem era Pedro? Um pescador. Quem conhecia de pesca? Jesus? Pedro. Pedro conhecia tudo do barco, conhecia tudo da rede, conhecia tudo do mar. Mas só que quem dá ordem aos peixes? Quem dá ordem aos peixes? É Jesus. É Jesus quem dá ordem aos peixes. Pedro entendia tudo do mar, mas quem dava ordem aos peixes era Jesus.
Jesus que lidera a criação que glorifica Jesus. Jesus falou para Pedro: Pedro, vai lá e joga. Pedro ouviu a voz de Jesus. Pedro ouviu aquilo. Pedro falou assim: porque é você, Jesus, que está mandando eu jogar a rede lá, eu vou jogar de novo. Duas coisas que você precisa entender sobre ouvir a voz de Jesus. Primeira, fazer da maneira de Jesus é sempre melhor. Sempre que você escolher fazer da sua maneira ou fazer da maneira de Jesus, escolha fazer da maneira de Jesus. Porque a maneira de Jesus é certeza que já deu certo. Da sua maneira, existe um ponto de interrogação. Você não sabe se vai dar certo. Mas se você fizer como Jesus pediu para você fazer, já deu certo. Sempre que você escolher fazer algo, faça da vontade de Jesus. Por mais que você tenha experiência, a voz de Jesus vai além da sua experiência. Por mais que você fale para Deus: eu já sei fazer, eu já sei como fazer para acontecer, a voz de Jesus vai além da sua experiência. A voz de Jesus vai além daquilo que você acha que você sabe. Vai além. Jesus deu ordem aos peixes. Pedro era só o pescador. Faça da maneira que Jesus pedir para você fazer. Segunda coisa, você já parou para imaginar se Pedro tinha conseguido pescar aquele dia? Se ele pega uma quantidade de peixe boa? Você já parou para imaginar o que poderia acontecer? Se Pedro tinha pescado naquele dia uma quantidade legal e Jesus tinha falado para ele: Pedro, vai lá mais fundo e joga, você acha que ele iria? Ele não iria lá. Mas o fracasso de Pedro fez com que ele ouvisse Jesus. O nosso fracasso pode se tornar sucesso se nós ouvirmos a voz de Jesus pedindo para fazer de novo. O seu fracasso pode se tornar sucesso na mão de Jesus. O seu fracasso na escola, um aluno ruim de notas, pode se tornar sucesso, o melhor aluno da escola. Inclusive, isso é difícil, isso é impossível acontecer. Não, não é não, querido. Se você entregar seu fracasso na mão de Jesus, Ele faz virar sucesso. O lugar onde você quer estar não é nada onde Jesus pode levar você. No versículo 8, se você ler nessa história, acontece algo. Pedro, ele fala assim: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro entendeu a grandeza que tinha acontecido ali. Pedro entendeu o que tinha acontecido ali, então ele fala para Jesus: afasta de mim, eu sou um homem pecador. Sabe, querido, nós estamos falando de um pescador de mais de 2000 anos atrás. Jesus fala para Pedro: Pedro, larga tudo o que você está fazendo e vamos ser pescador de homem. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro era: Pedro, eu não quero que você seja conhecido somente aqui como um pescador, o melhor pescador. Durante 40 anos você vai ser lembrado porque você foi um ótimo pescador. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, milênios vão te lembrar quem você é. A eternidade vai lembrar quem você foi.
milhões de pessoas vão ouvir falar de você. Pedro estava numa outra localidade do nosso planeta, um lugar onde talvez você nunca vai ir, nem eu. Jesus disse para ele: o que você é aí hoje, Pedro, não é nada do que eu posso fazer na sua vida. O que você é hoje, adolescente, se você se entregar completamente para Jesus, não é nada do que Ele pode fazer na sua vida. Jesus pode fazer isso aqui, ó. Hoje você é um fracassado, amanhã, ó. Hoje você está tendo que lutar contra algo. Amanhã, Jesus, Ele muda tudo. Terceiro e último, a voz do Espírito. Eu já falei para você, a voz da convicção, a voz da palavra e a voz do Espírito. Em Mateus capítulo 26, 41, diz assim: Jesus leva 2 discípulos dele para orar com ele. Jesus volta, eles estavam dormindo. Olha só o que Jesus fala: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Sabe, querido, o sono é bom, sim ou não? Mas o sono é um sinal não é de fracasso, mas é um sinal de cansaço. O sono é bom, é muito bom dormir, mas o sono te mostra que você está fraco. Sabe o que Jesus está falando aqui? Cara, o espírito está pronto. O seu espírito está pronto. Está pronto para quê, Duzinho? O seu espírito está pronto para te levar mais perto de Deus. O seu espírito está pronto para te levar para mais perto de Jesus. Mas a carne é fraca. A carne quer te afastar de Jesus. Você já parou para imaginar o quanto que é difícil a gente fazer um jejum? Ficar uma semana sem jejuar, uma semana sem tomar coca. Você já imaginou? Comer um lanche é muito difícil. Por quê? A carne é fraca. Nosso espírito está pronto para nos levar para mais perto de Jesus, para mais perto do Pai. Que Jesus estava falando para eles: cara, o sono é bom, mas o sono é sinal de fraqueza. A voz do Espírito é a voz que cala as outras vozes. Você já viu aqueles fones que você coloca e você só escuta aquilo que está naquele fone? Você não ouve mais nada do que está acontecendo lá fora. Esse fone é o Espírito Santo. Olha o que acontece quando você tira esse fone. Olha só o que vai acontecer. Você está me ouvindo ainda? Você consegue me ouvir? Esse é o barulho sem a presença do Espírito Santo. Mas quando você coloca o fone, todo o barulho some. Mas quando você tira o fone, você coloca o fone. Mas quando você coloca o fone de Deus, todo barulho some. É isso que o Espírito Santo faz.
Todos os dias. Todos os dias. O Espírito Santo quer te dizer algo incrível. Quer falar algo incrível para você. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós não queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar para nós. Mas nessa noite, hoje, você que está aqui dentro, e você que está aí na sua casa, eu vou fazer uma oração por você. A partir de hoje, você vai começar a dar mais ouvidos àquilo que Jesus quer dizer para você, do que aquilo que o mundo tem para falar para você. A partir de hoje, você vai tomar um choque, e você vai começar a prestar atenção em todos os barulhos à sua volta. Se você ainda não consegue identificar a voz do Espírito Santo no meio de tantos barulhos, a partir de hoje você vai começar a ouvir. Você vai começar a identificar a voz do Espírito Santo.